Olá, turma linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, na companhia da sua família, dos seus amigos e principalmente na companhia do nosso querido amigo Jesus e do doce Espírito Santo. E aí, prontos para mais uma história da vida de Cristo? Antes de eu contar a história de hoje, eu vou contar para vocês uma outra história de um príncipe mau. Este príncipe mau, ele tinha muitos prisioneiros. E os prisioneiros tinham que fazer tudo que o príncipe mau queria. E às vezes, esse príncipe fazia promessas de coisas boas que ia dar, que ia realizar para aqueles prisioneiros. Para quê? Para que eles trabalhassem e fizessem tudo que ele queria. Mas realmente, ele não se preocupava com eles. Ele não tinha intenção de cumprir as suas promessas. Ele se importava apenas consigo mesmo. E havia um rumor de uma profecia que um vidente, um profeta tinha falado, que um acidente terrível iria acontecer a esse príncipe. E ele e todos os seus prisioneiros iriam morrer. Só que esses pobres escravos não podiam escapar. Apenas se alguém mais forte que aquele príncipe aparecesse para poder resgatá-los, talvez um poderoso rei. E sabe de quem eu estou a falar com vocês? Quem é esse poderoso rei que poderia salvar aqueles prisioneiros e pode nos salvar também? Sim, eu estou falando para vocês do nosso rei Jesus, isso mesmo. E esse príncipe mau, de quem eu falei, é Satanás, isso mesmo. Na Bíblia, ele é chamado de príncipe. O príncipe das trevas, aquele cujo pecado não foi perdoado e continua a fazer coisas erradas. E cada um de nós que ainda não aceitamos Jesus no nosso coração, nós somos prisioneiros desse príncipe. Isso mesmo. Satanás é o príncipe mau. E as pessoas que ainda não aceitaram Jesus na sua vida são seus prisioneiros, seus escravos. E o Senhor Jesus disse, está aqui em João 8,34, que todo aquele que peca é escravo do pecado. Então, todos nós nascemos no reino de Satanás. Eu nasci no reino de Satanás, você nasceu no reino dele. E como é que eu sei que eu sou prisioneira do reino de Satanás? Quando eu falo mentira, quando eu fico irritado, quando eu desobedeço aos meus pais, quando eu penso coisas maldosas dos meus amigos, quando eu sou egoísta, quando eu não penso sobre Deus, quando eu não vivo para fazer a vontade de Deus. Então, quando eu pratico essas coisas, eu estou sendo prisioneiro desse príncipe mau, de Satanás. E é verdade que algo terrível vai acontecer a Satanás com ele e com quem aceita ser seu prisioneiro, porque infelizmente, turminha, tem gente que prefere ser prisioneiro de Satanás a ser súdito do Rei Jesus, a ser súdito de Deus. Isso mesmo. Então, quando Jesus vier, ele vai fazer o quê? Ele vai derrotar Satanás. Então, quando você aceita o sacrifício que Jesus fez na cruz por você, então você deixa, de ser prisioneiro de Satanás e passa o quê? A se tornar filho de Deus. E você se tornando filho de Deus, então Jesus, que é o príncipe, dos céus, que é o príncipe da paz, ele vai te libertar do castigo de ser prisioneiro de Satanás e de, infelizmente, ir com ele para o inferno. Olha só que legal. Então, se você quer ser livre, não ser mais escravo de Satanás, desse príncipe mau, você precisa o quê? Fazer parte do reino desse poderoso rei, um bom rei. Que rei que é? O rei Jesus. Então, nós vimos na nossa história passada que Jesus, ele tinha vindo lá de onde ele morava, que ele estava morando na beira da praia, na cidade de Cafarnaum. Ele saiu de Cafarnaum, passou pela cidade de Jericó,
curou o cego Bartimeu, foi jantar na casa de Zaqueu. E aí, quando ele estava ali na cidade de Jericó, vieram o quê? Os servos de Maria e Marta e avisaram que o amigo de Jesus, que era Lázaro, tinha o quê? Estava dodói. E aí nós vimos que Lázaro morreu. Depois que Lázaro morreu, aí Jesus falou, eu vou lá para ressuscitá-lo. E Lázaro, ele morava lá em Betânia, que era uma aldeia perto de Jerusalém. E aí os discípulos falaram bem assim, se o senhor está indo lá para morrer em Jerusalém, porque os fariseus queriam pegar Jesus, queriam matá-lo, então vamos, né? Vamos todo mundo morrer junto. Mas nós vimos que o que aconteceu? Um grande milagre. Jesus ressuscitou seu amigo Lázaro. Então agora, depois que isso aconteceu, passado alguns dias, o Senhor Jesus foi e falou com seus discípulos, né? Ele estava indo a caminho de Jerusalém e ele sabia exatamente o que iria acontecer com ele. Estava todo mundo indo para a festa da Páscoa lá em Jerusalém. Ele queria fazer a vontade de Deus o Pai e ele teve tempo para passar na casa lá dos seus amigos em Betânia, né? Que era a cidade ali perto de Jerusalém. Então, no domingo, a caminho de Jerusalém, Jesus falou com seus dois discípulos, falou com dois discípulos dele, ó. Falou assim, vão aquele povoado ali na frente, que era o povoado de Betfagé, logo que entrarem, hão de encontrar uma jumenta e um jumentinho com ela, solte-no e traga para nós. E os discípulos podem ter se perguntado, né? Como é que eles poderiam fazer isso com os animais, sendo que os animais não pertencem a ele? Mas e aí, como é que a gente vai fazer, né? Eles devem ter pensado, vamos lá, vamos pegar o animal, vamos furtar o animal do seu dono e pegar? Aí Jesus, já sabendo que estava na mente dele, Jesus falou, se alguém vos disser alguma coisa, responda que o Senhor precisa deles e que em breve vocês os entregará de novo. E os discípulos partiram para cumprir essa missão em comum que Jesus tinha mandado eles fazer. E isso aconteceu exatamente como Jesus havia dito. Eles encontraram o jumentinho e a jumenta na entrada da cidade. E aí, quando eles estavam lá desamarrando o jumento e a jumentinha, apareceu o dono. E aí o dono, ei, como é que vocês estão pegando meus animais aí, vai levando assim sem falar nada? E eles foram falando, não, é que então os discípulos pegaram o jumento e a mãe e falou, o Senhor precisa deles, mas depois ele vai devolvê-los. Então, eles, talvez, né, por aquele jumentinho da seu filhote, eles precisavam levar sua mãe junto. Porque assim, quando quem mora em fazenda, mora em sítio, sabe, quando vai prender a vaca no curral, assim de noite para tirar o leite dela no outro dia, tem que levar o bezerro junto, porque se deixar o bezerro longe, ela não vai, ela empaca. A jumenta também, com seu jumentinho, a égua, quando eles estão de filhote, você tem que levar o filhotinho junto, porque senão ela não vai, ela empaca, ela dá coice. E então, os discípulos foram e pegaram a jumenta, a mãe e o jumentinho. E a Bíblia diz que ninguém havia montado naquele jumentinho até então. Então, logo eles voltaram para o seu mestre e os outros discípulos. E os discípulos, o que fizeram quando chegaram até onde estava Jesus? Jesus estava esperando eles lá na entrada de Jerusalém. Eles foram e pegaram as suas capas, suas roupas e fizeram uma espécie de cela, né, para Jesus sentar em cima daquele jumentinho. E surpreendentemente, o Senhor Jesus sentou-se no jumentinho que nunca havia sido montado. Naturalmente, crianças, nem eu já morei em fazenda e eu sei como que é. Quando pegam-se um potrinho ou um jumento ou um animal novo, para poder montar nele, aquela pessoa que é o cavalariço que vai estar domando, né, o domador que vai domar aquele animal, ele coloca ele vários dias só com a corda no pescoço, dando volta em volta de
de um silo que fala, para ele poder se acostumar na corda. Depois que acostuma na corda, coloca a sela no lombo dele, e aquilo ele fica dando coice, porque ele fica incomodado com aquilo. Não monta assim de uma vez, não. É demorado para poder domar um animal até que ele aceite uma sela e aceite que uma pessoa suba nele. Quando a pessoa vai subir nele, ele dá coice, ele derruba na primeira vez, tem que ser uma pessoa assim com muita habilidade para não cair e o próprio animal pisotear ele. Então leva-se um tempo para domar um animal e montar em cima dele. Então aquele jumentinho, eles jogaram aquelas capas por cima do lombo dele e Jesus montou nele e ele não saltou, ele não deu pinote, ele simplesmente aceitou. Mas por que ele aceitou que Jesus montasse nele? Porque o Senhor Jesus era diferente. Ele não só sendo ali atando na sua figura de homem, mas ele também é Deus, criador de tudo. Então, aquele jumentinho sabia que era ele quem tinha criado ele. Se ele existia, era porque Deus o tinha criado. Porque Jesus, ele é o criador do mundo. Ele governa sobre tudo o que ele fez, até mesmo aquele pequeno jumento. Então ele tinha domínio e poder sobre aquele jumento, porque Jesus é rei sobre tudo, sobre os ventos, nós não vimos? Sobre os mares, sobre o sol, as estrelas, sobre os pássaros, animais. Ele é rei, ele é soberano sobre tudo. Então, por isso, o jumentinho estava quieto. Mesmo havendo tantos gritos e barulho quando eles entraram na cidade de Jerusalém. O jumentinho, que nunca tinha estado numa cidade antes, caminhava calmamente com o rei criador, o montado. Olha só que coisa maravilhosa. E a multidão começou a estender mantos, né, por onde Jesus passava. E eles começaram a cantar louvores. Quando eles viram Jesus entrando em Jerusalém, então tinha pessoas ali na cidade de Jerusalém, e Jesus estava vindo com aquela multidão lá da cidade de Betânia, porque eles tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro, tinha visto aquele grande milagre, estavam acompanhando para ver, né? Com certeza aquelas pessoas estavam indo para Jerusalém também para a festa da Páscoa. Então, eles estavam seguindo Jesus. E quando Jesus chegou na cidade com aquela multidão, tinha pessoas ali também. Vendo Jesus chegar junto com aquela multidão, o que eles começaram a fazer? Começaram a falar bem assim: olha, ele bem que poderia ser um bom rei, hein? Com certeza, quem faz milagre tem todo esse poder. Ah, com certeza vai nos livrar das mãos dos romanos. Então, eles começaram a achar que Jesus era o rei que ia libertá-los de Roma. E aí eles começaram a arrancar lá palmeiras, jogar folhas de palmas pelo chão, começaram a jogar as suas capas, suas roupas e falarem: Hosanas, Hosanas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Viva o nosso rei, viva o nosso rei. Em pouco tempo, muitos na multidão começaram a cantar: glória, glória ao filho de Davi. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. E o Senhor Jesus é de fato o prometido de Deus, o Messias. Ele é o rei. Mas ele não planejou lutar contra os governantes romanos, porque não era isso que ele ia fazer. Jesus iria lutar e derrotar um inimigo muito mais poderoso, que era o quê? O príncipe mau, Satanás. Quem que você acha que o povo pensou? Pensou que ele ia derrotar lá os romanos. Mas Jesus não, ele veio para derrotar Satanás, porque ele é o rei todo-poderoso. Jesus é esse rei todo-poderoso que tem o poder de libertar você do seu pecado. Só ele é capaz de nos libertar do nosso pecado. Ele foi enviado para proclamar a libertação aos prisioneiros. Isaías 61:1 fala
que ele veio para isso, para libertar os cativos das suas prisões. Se a gente sabe que nós estamos debaixo do poder do Senhor Jesus, então nós já somos o quê? Libertos do império das trevas, libertos do império do mal. Mas se nós ainda não estamos libertos por Jesus, nós ainda somos cativos no reino do príncipe mal, no reino de Satanás. Mas que maravilha, não é, crianças? O grandioso rei que é Jesus. Ele mereceu todos os cânticos e louvores que aquela multidão estava fazendo para ele. Ali começou, que era já domingo de Páscoa, né? Na semana da Páscoa, foi instituído ali o primeiro domingo de Ramos, porque aquelas pessoas pegaram os ramos das árvores e jogaram no chão para que Jesus pisasse por cima. Mas nem todos na multidão estavam alegres, estavam contentes. Os líderes religiosos estavam irritados e nervosos, né? Com o povo falando, Osana, é o rei, chegou o rei. Eles ficaram com medo do rei Herodes ouvir lá no palácio que estava chegando um rei em Jerusalém e acabar com a mamata deles, acabar com a festa que eles faziam, porque naquela época, assim como hoje, era ali o sistema religioso com o sistema político ligado um ao outro. Então, aqueles fariseus, aquele líder religioso, eles tinham o quê? O aval de Roma para fazer o que eles quisessem na cidade, contanto que Roma não se intrometesse na religião deles. Então, era assim um acordo, um não se metia com o outro. Mas aí, ouvindo a multidão falar bendito é o rei, falou, poxa, tá falando que é rei, os romanos vão achar que nós estamos concordando com isso e vai querer acabar com a nossa vida boa aqui em Jerusalém. Então, eles não gostaram. E aí, eles pegou e falou para Jesus, manda esse povo calar a boca, manda ficar quieto. Olha só, eles estão falando que você é o rei dos judeus e olha só o que Jesus falou para eles, ó. Se esse povo calar, até as pedras clamarão no seu lugar. Então Jesus falou, se eles calarem a boca, as pedras vão clamar no lugar deles. Então deixa o povo falar, eu sou realmente o rei. E aí eles falavam, olha, todo mundo que está seguindo ele não fica quieto, eles ficaram muito irritados. Então, ali Jesus mostrou também que nós devemos o quê, crianças? Dar louvor a Deus. Todos nós devemos adorar esse grandioso rei. Ele é rei sobre todos os reis, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Nós não podemos compreender o quão grande ele é, mas nós devemos louvá-lo e adorá-lo. E se você ama o Senhor Jesus, é muito importante que você o adore. Adore através da sua vida, adore através das suas atitudes, adore através da sua boca, louvando a ele, através dos seus pensamentos também. Jesus, ele gosta que nós que temos ele no seu coração, demos graça a ele, louvemos por tudo. Mas os fariseus não pensavam nele dessa maneira. Eles não ousaram dizer uma palavra quando Jesus falou, se esses calar a boca, até as pedras vão clamar no lugar dele. E eles assistiram esse desfile muito contrariado. E quando Jesus estava já chegando perto do Monte das Oliveiras, né? Eles subiam a entrada de Jerusalém, na estrada, quando ele subiu, que ele ia descer, então tinha um Monte das Oliveiras. E aí a Bíblia fala que Jesus, quando ele avistou a cidade lá de cima do monte, ele começou a chorar. Mas por que Jesus chorou? Ele chorou porque ele conhecia aquele lugar. Ele sabia que apesar de algumas pessoas terem se arrependido dos seus pecados e se voltarem para Jesus e querer que ele se tornasse o rei das suas vidas, muitas daquelas pessoas ali não entendiam que ele tinha vindo não para libertar ele de Roma, mas para libertar ele dos seus pecados. Eles não entendiam e não acreditavam neles, muito não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então,
eles queriam que alguém livrasse eles dos governantes romanos. Mas não, Jesus tinha vindo para salvá-los do seu pecado. Então, quando Jesus olhou para o povo, ele chorou, porque ele teve pena do povo não compreender e nem acreditar na missão dele, naquilo que ele tinha vindo fazer aqui na terra. Jesus não veio para salvar o povo dos seus inimigos terrenos, mas sim dos seus pecados. Jesus ficou triste ao ver como o povo estava prisioneiro do pecado e não acreditava no seu Salvador. E aí eu pergunto para você, que tipo de pessoa que você é? Você acredita que Jesus morreu na cruz para a sua salvação e perdão dos seus pecados? Ou você ainda não acredita em Jesus? Se você não acredita em Jesus, criança, você tem a oportunidade de hoje confessar esse pecado, né, da sua incredulidade e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, aceitar o sacrifício que ele fez na cruz para a sua salvação e perdão dos seus pecados. E aí Jesus foi andando, né, pela cidade de Jerusalém, pelas ruas, e as pessoas foram seguindo. E para onde que Jesus foi? A festa era a festa. Estava começando a festa da Páscoa, então Jesus foi para o templo. O templo é o quê? Era a igreja daquela época. Só que quando Jesus chegou lá, ele viu que por ser a festa da Páscoa, todas as pessoas iam uma vez por ano, eu já expliquei para vocês, para oferecer sacrifício ao Senhor, para perdão dos seus pecados, durante tudo de errado que ele tinha feito aquele ano. E aí, ali, ó, mancomunado, em conluio com os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, tinha o quê? Tinha um mercadinho ali na entrada do templo, dentro do templo, né? Só que assim, na porta, do lado de fora, nos corredores, tinha o quê? Os cambistas. Ali eles vendiam animais para aquelas pessoas que às vezes vinha de longe, não tinha como trazer um animal, não tinha como trazer uma ovelha, ou as famílias mais pobres que não tinha como oferecer como sacrifício uma ovelha, ofereciam um pombinho. Então, eles vendiam esses animais ali na porta do templo. Ah, quando Jesus viu aquilo, Jesus pegou um chicote, derrubou a mesa deles, meteu o chicote em todo mundo, colocou todo mundo para correr. E olha só o que Jesus falou. O meu templo será declarado casa de oração, mas vocês transformaram em caverna de ladrões. Jesus ficou muito zangado por perceber que as pessoas não estavam respeitando a casa de Deus. Então Jesus derrubou as mesas que eles estavam fazendo negócio e ficando rico com as pessoas que iam ali ao templo para adorar ao Senhor. E depois de expulsar os ladrões, Jesus acalmou-se e fez uma coisa maravilhosa. Ele fez o quê? Ele entrou para dentro do templo, ele curou cegos, curou aleijados que estavam ali no templo. E depois disso, ele entrou dentro do templo para o quê? Para pregar, para falar sobre o reino dos céus. E quando ele entrou ali dentro do templo para falar sobre o reino dos céus, vieram algumas crianças, né? Dentro do templo. Jesus, Jesus, Jesus é o Senhor. Vieram para perto de Jesus falando, é o rei. Eles continuaram. Glória ao filho de Davi. Glória ao rei, glória ao rei. As crianças estavam adorando Jesus como Messias. O rei descendente do rei Davi, que Deus prometeu enviar ao seu povo. Jesus era descendente do rei Davi, a raiz de Davi. Por isso, eles o chamavam de filho de Davi. Só que os líderes religiosos continuavam irritados com Jesus e com ciúmes, porque eles não conseguiam reunir tantas pessoas dentro do templo como Jesus conseguia. E aí ele falou, tá vendo o que essas crianças estão dizendo? Manda elas calar a boca. E aí Jesus, que havia lido o Velho Testamento, ele falou assim, mas não está escrito lá no livro do profeta Zacarias? Vamos ver o que foi que Jesus falou para eles. Jesus falou que está escrito aqui, ó, no livro de Zacarias 9:9, ó.
Alegre-te muito, ó filha de Sião, exultai, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado num jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. Então ele falou bem assim, ué, vocês não sabem? O profeta não profetizou que eu ia chegar montado num jumentinho? E não está escrito lá no Velho Testamento que é da boca das crianças e dos que mamam de peito que sai o perfeito louvor? E aí, eles não tiveram como fazer nada contra Jesus naquele momento. Por quê? Porque Jesus estava cercado da multidão. Então, se você ama o Senhor Jesus e pensa na sua grandeza, você deve louvá-lo como rei, porque Jesus é o seu rei. Ele é o nosso rei, nós devemos adorá-lo. Então, aquele foi um dia tão emocionante para os discípulos que eles não esperavam toda aquela adoração ao seu mestre Jesus. E aí, eles ficaram lembrando, né? Ficaram meditando nessa palavra que Jesus falou sobre ele vir montado no jumentinho. Poderia ter sido Pedro, Tiago ou qualquer um outro que escreveu essas palavras, mas o profeta Zacarias escreveu isso 400 anos antes do Senhor Jesus ter vindo ao mundo. Deus falou ao profeta Zacarias o que eu acabei de ler para vocês, que está escrito que ele vinha montado no jumentinho. Então, nós todos podemos ser resgatados se a gente realmente quiser. Se nós confiarmos em Jesus, o grande rei, ele pode nos libertar do reino das trevas, do reino do príncipe das trevas, do reino do príncipe mau, Satanás. É só você confiar em Jesus que ele vai te livrar de todo pecado e vai te resgatar para o reino da luz. Então, crianças, com essa história, nós aprendemos 3 lições. Primeira lição que nós aprendemos, que nós devemos adorar ao Senhor Jesus. Segunda lição que nós aprendemos, que quando nós vamos na igreja, não depende da igreja que você for, da religião que você segue. Quando a gente chega lá, a gente tem que ter reverência. O que é reverência? É respeito. Quando a gente vai para a igreja, não é para você ficar ali. É lógico que hoje nós temos o que é a Bíblia no celular. Mas às vezes eu vejo, tem crianças, até adultos mesmo, que vai na igreja e fica na hora lá na igreja católica, homilia, ou na igreja evangélica, na hora do culto, brincando, jogando joguinho nas redes sociais, conversando com um amigo. Não presta atenção no que está sendo pregado, está sendo falado, está sendo cantado. Porque quando você está cantando ali dentro do templo, se você tira, a maioria das igrejas tem o culto ou a missa, 1h30, 2 horas. Então, às vezes fica a semana todinha, Deus te dá saúde para você estudar, para você brincar, para o papai e para a mamãe trabalhar, para cuidar da vida. E aí tira ali 2 horas, numa semana de 7 dias, com 24 horas, todos os dias, tira 2 horas, ou seja, no domingo, ou no sábado, qualquer outro dia, para ir ali para quê? Para adorar o Senhor. Aí chega lá, em vez de adorar o Senhor, fica o quê? Brincando? Olhando no celular, mexendo, conversando, batendo papo com amigo? Não. Tem que ter respeito, tem que ter reverência, que às vezes você tá com um probleminha na sua família ou com um amigo, um problema de saúde, e através do louvor, através da palavra que está sendo dada, das orações, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas daí você perde a bênção, porque você, ao invés de prestar atenção, você tá o quê? Tá brincando, tá? Você só tá ali de corpo presente, mas sua cabeça tá longe, tá em outro lugar. Então nós temos que ter reverência quando a gente vai a um templo, né? Hoje a gente fala a igreja, na época de Jesus era o templo. Isso é a segunda coisa que nós aprendemos. E a terceira coisa que nós vemos é que Jesus, ali se cumpriu mais uma profecia. 400 anos antes foi profetizado que ele viria. E olha só o nosso versículo de hoje, ó. Tá lá no livro de Marcos, que é onde eu li a história de hoje, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Marcos,
11 e 9. O que está escrito lá? Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Quem que é esse bendito? É o Senhor Jesus. Então, ele é bendito. A ele eu devo toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por isso, ó, eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar com vocês que fala sobre isso, ó, que você deve louvar ao Senhor, ó. Louvem, louvem todas as crianças ao Senhor, ao Senhor. Louvem, louvem todas as crianças ao Senhor. Deus é amor. Louvem, louvem todas as crianças ao Senhor, ao Senhor. Louvem, louvem todas as crianças ao Senhor. Deus é amor. Então, aqui está falando que você deve louvar ao Senhor. E Jesus falou, ó, que da boca das crianças é que sai o perfeito louvor. Então, quando você estiver lá no templo, na igreja, você louve com prazer. Não precisa ser só lá não, na sua casa também. No livro de Salmos, Davi fala bem assim, que aonde Jesus está, que aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Se você está triste aí na sua casa com algum probleminha, começa a cantar para você ver. Você vai até esquecer o problema. Canta, adore e louve o Senhor, a música que você sabe, o cântico que você sabe. Exalte o Senhor por tudo que Ele fez, que Ele faz na sua vida, tá bom? Porque com certeza o seu coração vai se alegrar, você vai ficar feliz e Jesus também vai ficar feliz com isso. Bom, turminha, essa é a nossa história de hoje, tá bom? Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Entra no nosso canal, Virtude Kids e Teens, se inscreva, vai lá no sininho, aperta a opção todas para que toda vez que eu postar vídeo, o YouTube notifique vocês. Curte, comenta, compartilha e até o nosso próximo encontro. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.